consiga curar o problema. Ainda não podem propagar aquilo que bem entenderem. Você sabe que eu estava pensando, desculpa Imagina. te interromper aqui, mas eu estava pensando exatamente sobre isso, não é? Ontem, hoje. Você já pensou nessa época aqui que nós estamos atravessando, que o mundo está atravessando, se nós não tivéssemos, como muita gente aí aqui no Brasil anda querendo ultimamente, imprensa, se não houvesse imprensa nesse momento, se a população fosse informada somente através de redes sociais, somente através... na Itália. Gabriel, realmente só é dramático. completando essa informação, só na região da Lombardia, onde fica Milão, Bérgamo, foram 319. Lá o negócio é realmente dramático e isso tem assustado muito. E claro, os brasileiros têm medo que um panorama como esse chegue aqui também. O que a gente pode dizer da Itália? É só por conta da população mais idosa mesmo? Houve um erro no início por parte das autoridades italianas no controle do coronavírus? Nós temos algum risco de repetir o que está acontecendo lá na Itália aqui? Bom, primeiro, acho que é muito importante a gente aprender com o erro dos outros, né? E mesmo na Itália, se viu que em diferentes cidades, aquelas que tomavam medidas de isolar as pessoas, de fechar a circulação antes, tiveram um número muito menor de óbitos e de infectados do que aquelas que esperaram mais para tomar essas medidas, né? Agora, realmente, quando a gente olha o número de mortes e de infectados na Itália, é assustador, porque passa de 10%, né? E eu olhei as últimas estatísticas na Coreia do Sul, né? Que tem uma população semelhante. A taxa de mortalidade é de menos de 1%. Por quê? Primeiro porque eles testaram e continuam testando todo mundo. Isso é extremamente importante. Porque no momento que você testa, sabe que a pessoa está positiva, mesmo que ela seja assintomática, ela é isolada. Então, você evita que ela propague para os outros, né? E a Itália não fez isso, infelizmente, e agora está pagando um preço altíssimo. Realmente é assustador o que está acontecendo na Itália. Eu espero que a gente não chegue nisso, que a gente aprenda com o erro da Itália e realmente pare de circular, fechar todas as oportunidades de grandes contatos, para a gente realmente passar por essa crise mais facilmente. É claro que a Itália, doutora, lidou, como você bem explicou agora, de uma forma pior, né, com o coronavírus do que a Coreia do Sul, por exemplo, que faz fronteira, não a Coreia do Sul, mas a Península Coreana faz fronteira com a China, o epicentro, onde tudo começou. Agora, quando você fala num percentual de 11, né, você falou em 11% de infectados, dentre aqueles, ou seja, no universo dos que foram testados, o fato de os coreanos terem sido submetidos a mais testes também não contribui para um percentual menor de infectados no universo de mais testes, no caso da Coreia? Não, porque o que a gente imagina realmente que a taxa de mortalidade é muito menor do que aquela que se propaga, porque ninguém está fazendo as contas de quantas pessoas foram infectadas e não entraram nas estatísticas, né? Mas no caso da Coreia, o que eles fizeram de muito importante justamente foi isolar as pessoas que deram positivo, né? Na Itália também, o que está se testando agora, e quando se fala de uma morte de 10, uma porcentagem de 10%, é porque eles estão falando só das pessoas que estão infectadas e sintomáticas, né? Eles não estão colocando nas estatísticas os assintomáticos. Mas mesmo em números absolutos, o número de mortes é muito grande, né? Doutora Mariana, já que nós estamos falando aqui sobre fake news, né, e combate a fake news, que é muito importante, a questão da origem do coronavírus já tem suscitado uma série de destaques aí de como surgiu esse coronavírus, né? Então, já há informação nas redes sociais em que, não, a China criou esse vírus para poder economicamente ter uma vantagem sobre os Estados Unidos. Aí a outra vertente diz que os Estados Unidos que levaram o coronavírus para a China para desestabilizar a economia chinesa. Então, é importante que, por favor, a senhora possa explicar, do ponto de vista biológico, né, científico, como surgiu o coronavírus efetivamente? Tudo indica que foi através do morcego. Os chineses comem bichos
que a gente nem imagina, né? E aí parece que a partir do morcego é que esse vírus começou, né, e contaminou os seres humanos. Essa coisa já li dizendo que ele foi fabricado e que é uma guerra biológica, mas tudo isso é fake news, não faz o menor sentido, né? Porque se for pensar nisso, a própria China foi muito prejudicada, né, por causa dessa pandemia, né? Então, É um tipo de fake news que eu vi circular já esses dias, como a senhora colocou, nos WhatsApps. Por isso que é importante a gente esclarecer isso, né? Quem recebe isso apaga, esquece, né?